Ministério pastoral. A ideia hoje é entender o que é um pastor. Então hoje vai ser muito importante porque pode faltar apóstolo, profeta, um mestre, pode até não ter evangelistas na igreja, mas uma coisa que sempre vai ter é o pastor. Então, a respeito disso, a gente vai tratar da melhor maneira possível para que todos entendam realmente a ideia realmente de um pastor, tá? Deixa eu só... Aí, agora sim. Boa noite, Lai. Seja bem-vinda. Bom, tô voltando. Ministério pastoral. Vamos entender hoje o que é realmente um pastor, tá? E nada melhor do que entendendo isso através da Bíblia, porque lá que nós temos o exemplo do bom pastor. João capítulo 10, verso 1 em diante. João capítulo 10, versículos 1 em diante. Ok? Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que, porém, entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, aqui nós temos um entendimento simples. E o pastor das ovelhas, ele entra pela porta. O pastor das ovelhas, ele entra pela porta. Aquele que não entra pela porta, não passa pela porta, é ladrão e salteador. Gravem isso porque é de suma importância. Ok? Vamos lá. Verso 3. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes. Ele vai explicar agora a parábola, tá? E olha como ele começa dizendo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, ali em cima, no verso 1 e 2, quando nós entendemos que aquele que passa pela porta é pastor das ovelhas, não está dizendo aqui sobre Jesus ser o pastor das ovelhas. Ele está dizendo que o pastor das ovelhas, ele passa por Jesus. Aquele que não passar por Jesus é ladrão e salteador. Aquele que não passar por Cristo Jesus, aquele que não passar pelo crivo da palavra de Deus, porque Cristo é o verbo, Jesus Cristo é o verbo, é ladrão e salteador. Então percebe que a ideia é de que nós entendamos o seguinte: Jesus, ele é a porta. E os pastores precisam passar por ele para poder ter acesso às ovelhas.
Aquele que não aprender a ser como Jesus não será um pastor. Isso explica porque hoje nós temos muitos pastores que falam sobre tudo, menos cuidar de pessoas. Nós temos um pastor conhecido, né? Que eu não vou dizer nomes por questão de ética, mas ele senta num banquinho, começa a falar manso. Mas uma vez ele foi pregar numa igreja que eu fazia parte, na época, há anos atrás. E pra ver ele pregar 40 minutos era R$70. Se você não tivesse R$70, você não via ele pregar. Ou seja, ladrão e salteador. Avarento, enganador. Por quê? Porque não passou pelo crivo que é a palavra de Deus. Não passou pela porta que é Cristo Jesus. A gente vai entender isso um pouco mais a fundo. Olha que interessante. Vamos lá. Verso 7, novamente. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, a pessoa que passa por Cristo Jesus, ela é salva, ela entra e depois ela sai e acha pastagens. De maneira nenhuma, um pastor, ele é pastor sem antes passar por Cristo Jesus. Pela salvação. Porque como ele vai guiar as pessoas se ele mesmo não passou pela porta? Parece uma coisa óbvia. Ah, é óbvio, né? O pastor tem que ser batizado, tem que ser... Sim, mas se está escrito aqui, é porque é necessário que as pessoas entendam isso. Sabe por quê? Porque eu vou falar em que ponto isso não tem acontecido. E vocês vão entender como isso que está escrito aqui é brilhante. Por quê? Porque hoje estamos vivendo tempos onde pastores são coaches ou são pessoas famosas que usam a Bíblia para falar uma frase bonita e todo mundo começa a acompanhar e concordar com tudo que aquela pessoa fala. Eu já vi diversas, não vou usar nomes aqui por questão de ética, mas já vi empresários, já vi streamers falar isso, aquilo sobre a Bíblia, mas nem na igreja vão. Nunca declararam que são cristãos, nunca fizeram um post sequer, ou simplesmente pela sua atitude, pelo fato de ser cristão, fazer vídeos que não sejam totalmente anti o que a palavra fala. E as pessoas estão buscando esse tipo de pastoreio, acompanhando pela internet pessoas que não são batizadas, pessoas que não são salvas, mas elas falam de uma maneira muito bonita, como eu estou falando agora, e as pessoas acreditam, mas não procuram saber se a pessoa é batizada, de que igreja ela faz parte. Hoje eu me encontro na igreja ICM, Igreja Cristã Mundial, aqui de Itaquaquecetuba. Sou batizado. Tenho quase 20 anos aí na caminhada com Cristo Jesus.
Mas eu poderia muito bem ser uma pessoa que está falando um monte de coisas sem sequer ser batizado ou acreditar em Jesus. Simplesmente para dar aquele engajamento. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão sendo guiadas por pessoas nas redes sociais que nem passaram pela porta, mas elas seguem e acompanham como se eles fossem verdadeiros pastores. É por isso que tem tanto coach ganhando dinheiro em cima de trouxa. Sim. Sabe por que eu digo isso? Porque não existia pessoas falidas ao extremo antes de existir essa coisa de coach. Quantas empresas deram certo? Quantos comerciantes deram certo? Antigamente, você convidava as pessoas porque vinha alguém de fora pregar na igreja e você queria que a pessoa ouvisse aquela ministração de uma pessoa de fora porque poderia mudar a vida dela. Mas hoje, se a pessoa tem dinheiro para pagar um ingresso para assistir a pessoa pregar, ela entra. Se não tiver, ela fica do lado de fora. Olha o absurdo que estamos chegando. Por quê? Porque além de pastor é coach. Além de pastor, é um grande seminarista. Meu irmão, entenda o seguinte, o mesmo Espírito Santo que tá aí um cara famoso na mídia, é o mesmo Espírito Santo que tá em você, que está em mim. Se você não tem como bancar a viagem da pessoa, a estadia da pessoa para que ela venha pregar na sua igreja, não convide, porque você é ungido de Deus também para poder pregar, ensinar. Mas às vezes é mais fácil convidar uma pessoa com promessa de que vai vender ingressos para as pessoas assistirem ela pregar e assim vira aquele verdadeiro comércio do evangelho. Ao invés de simplesmente viver, como eu já falei algumas mensagens atrás, de graça eu recebi, de graça eu dou. Pastores que são ladrões, mercenários. Às vezes não é nem aquele que tá cobrando para pregar, mas já começa sendo bandido aquele que chama esse tipo de pessoa para cobrar das pessoas. A pessoa pode ser uma pessoa realmente íntegra, mas essa atitude é a atitude de um ladrão e salteador. Infelizmente, a realidade é essa. Por isso que parece sem sentido tá escrito aqui. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará passagem. Falando sobre ele é a porta e os pastores vão passar pela porta. Então, é óbvio, mas olha que mundo a gente está vivendo. Pessoas que nem são cristãs, usando a Bíblia, trazem arrebanhado consigo pessoas vivendo verdadeiros sofismas. Por quê? Porque elas acreditam que ele é um bom pastor para se seguir. Olha só. Verso 10. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aí Cristo começa agora a se revelar como o bom pastor. Ele começa a dizer, eu sou o bom pastor no verso 11. Porque até então, ele mostrou o que é necessário para que os pastores sejam identificados. Eles precisam passar pelo crivo do bom pastor. Ele é a porta. Então, se não passar por esse crivo, fica difícil. Olha só. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, aquele que quiser passar por Jesus para ser pastor,
ele vai ter que aprender a dar a vida pela ovelha. Esses dias uma pessoa entrou em contato comigo, né? E numa conversa, ela disse que falou com o pastor da igreja dela sobre uma situação que ele estava passando que era bem complicada, muito séria. E ele disse que combinou com o pastor de conversar com ele 7h30 da noite, por aí. 7h30. Chegou a data, ele esperou o pastor entrar em contato, né? E aí ele recebeu uma mensagem 11 horas da noite. Das 7h30, ele recebeu uma mensagem 11 horas da noite, dizendo o quê? Olha, eu esperei você me ligar, mas você não me ligou. Gente, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele falou com o pastor. E o pastor, ao invés de mandar uma mensagem, tá tudo bem? Você não me entrou em contato comigo ainda? Tá de pé a conversa? Não, ele esperou dar 11 horas da noite porque era um horário que já não daria mais pra conversar. Simplesmente pra falar que o fato dele não ter mandado a mensagem era a culpa dele, praticamente. Eles não terem conversado. Isso tem cara de dar a vida pela ovelha? Isso aí é dar a vida pela ovelha? Pelo amor de Deus. Olha o tipo de pastores que se dizem pastores que a gente encontra hoje. É por isso que Jesus deixou bem claro. Aquele que não passa pela porta é ladrão e salteador. Eu sou a porta. Então vai ter que passar por mim. E qual é o crivo para passar por Cristo Jesus? Primeiro ponto, dar a vida pelas ovelhas. Se você não dá a vida pelas ovelhas, você pode até se chamar pastor. Você pode se autodenominar. Você pode ter algumas pessoas que reconhecem isso. Mas você não vai ter o reconhecimento pastoral do próprio Cristo. Por quê? Porque você nem sequer dá a vida pelas ovelhas. Ah, mas isso é verdade? Claro que é, porque está escrito na própria palavra de Deus. Naquele grande dia dirão: Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, curamos no teu nome. E ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço pela sua iniquidade. Então essas pessoas ficam brincando de eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor, e não cuidam de pessoas, não dão a vida pelas pessoas. É elas e Cristo para resolver depois. Mas se algum pastor que age assim estiver assistindo isso ou for assistir futuramente, acorde para a vida, comece a dar a vida pelas ovelhas que Cristo tem colocado no seu ministério. Verso 12. O mercenário é o que... verso 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ou seja, é basicamente o que eu acabei de falar. Eu sou o seu pastor, você dizima na minha igreja. Mas peraí, tá com problema na tua vida? Não, tá beleza. Peraí, vamos marcar de conversar? Vamos. Ah, não quero conversar com ele não. Eu vou esperar dar umas 11 horas, já que ele mandou mensagem. Vou que eu mando mensagem um pouquinho tarde pra ele ver que tá tarde e ele não me responde hoje. Responde amanhã e vamos ver se... Por quê? Porque eu quero fugir dos lobos. Eu quero fugir dos problemas dos outros. Eu quero fugir de cuidar das pessoas e seus problemas. Elas que se virem. Elas que se virem. Mas o mercenário e o que não é pastor. Percebe que tem uma diferença aqui. Mas o mercenário e o que não é pastor, ou seja, existem pastores mercenários. Como eu acabei de citar.
E também aquele que finge ser pastor e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Pastor, que é pastor, não foge da confusão que a sua ovelha arruma. Muito pelo contrário, ela orienta, ela cuida, ela consola, ela dá direção. Essa é que é a realidade. Verso 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim e eu também conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda que outras ovelhas que não são deste aprisco também me convém agregar, também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ou seja, não importa se a ovelha ela faz parte da sua comunidade ou se ela está solta, perdida. Não importa se a ovelha vai ser diferente, né? Você tem um aprisco ali, você tem ali uma comunidade onde as pessoas já são padronizadas a viver de tal maneira, e aí você vê que não, mas aquelas ovelhas são diferentes. Mesmo assim, eu vou acolhê-las. Porque afinal de contas, tem muitas pessoas que ignoram ovelhas porque não são de acordo com como elas queriam que fosse. Infelizmente. Essa é a realidade. É por isso que na igreja a gente vê pessoas sendo tratadas de tal maneira e as outras esquecidas. Porque aquelas que são tratadas com todo cuidado e carinho a ponto das outras serem esquecidas, é porque aquelas são mais parecidas com o pastor e ele gosta delas por isso. Só que aqui, ainda que outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar essas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, não tem acepção de pessoas. Pastor que age com acepção de pessoas, fora. Corre. É cilada, Bina. Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Verso 17. Isso, tá repetido aqui, mas é isso mesmo. Aqui que paramos. Ninguém me tira a vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Ou seja, como Jesus ensinou, o caminho que o pastor tem que tomar, que é passar pela porta, pelo crivo,
que é a palavra de Deus. Como ele mostrou que ele é o bom pastor e como ele se comporta para ser pastor, essas palavras foram motivo de causar divisão entre os judeus. E olha que interessante. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouves? Diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Abrir os olhos aos cegos? Perdão. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Eles chegaram ao ponto de dizer: ele é louco, tá fora de si. Por que vocês ouvem essa pessoa? E uns entenderam e falaram: essas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Por quê? Porque nós estamos no capítulo 10, mas no capítulo 9 a gente vai ouvir falar sobre a cura de um cego de nascença. Se vocês quiserem, podem ler em casa. E eles se escandalizaram por quê? Porque ele curou esse cego e ele falou sobre a questão de ser pastor. E eles ficaram escandalizados por isso. Sabe por quê? Porque para os religiosos, para aqueles que dizem ser pastores, mas não passam pela porta, aqueles que dizem ser pastores, mas são mercenários, aqueles que dizem ser pastores, porém são pastores de bloco e tijolo, são pastores de dízimo, são pastores de mídia social, de Instagram, que cuidam de prédios, que cuidam de mídia social, se preocupam mais como é visto nas mídias sociais, que cuida mais, sabe, da estrutura denominacional do que das pessoas. É escândalo quando você vê um pastor sendo pastor, parando tudo que tá fazendo, ajudando uma pessoa, levando cura, levando consolo, levando uma palavra de conforto, um direcionamento. Sabe por quê? Porque o pastor, que foi Cristo Jesus, escandalizou todos esses religiosos. E porventura vocês não acham que quando vocês agirem como pastores na vida das pessoas, não vão escandalizar também esses religiosos do século XXI? Claro que vão. Claro que vão. Eu sou muito criticado porque ajudo pessoas. Eu sou muito criticado porque batizo pessoas. Eu sou muito criticado porque as pessoas que andam comigo, que eu ando direcionando dentro da palavra de Deus, elas são pessoas que são sempre felizes. Tem problemas? Tem, mas acreditam e entenderam que a paz de Deus excede todo entendimento, é quem guarda o coração delas. Elas entenderam que tudo elas podem naquele que as fortalece, que é Cristo Jesus. E elas andam sorrindo. Mas isso escandaliza. Uma vez, o Raul ele falou pra mim que ele teve uma conversa com um líder de jovens, aonde ele disse: Raul, eu não acredito que você acredita que você é uma pessoa tão madura assim, que você vive crendo no perdão do pecado, que você vive dessa maneira. Pra mim você precisa passar por um retiro, uma espécie de retiro, para que você peça perdão, para que você entenda quem é Cristo Jesus na sua vida. Eu não acredito que você saiba e viva, sabe, dessa maneira. Isso é loucura pra mim. Cara, mas vai ser. Por quê? Porque ele falou com uma pessoa que ela tava cagando literalmente para o cuidado com os outros. Literalmente.
Era um pastor, e era pastor. E foi levantado pastor. Era um pastor que mentia, dizia que morava em um condomínio, quando ele estava morando em uma casinha que tinha, acho que 2 cômodos. Olha o nível de loucura. A igreja chegou a ajudar com pneus de carro, porque esse pastor estava passando tanta dificuldade que até dinheiro para pneu de carro ele não podia comprar. Claro que eu não estou dizendo que é barato comprar 4 pneus para um carro, mas ainda assim, um pastor que o próprio pastor mor da igreja, despregava continuamente aquilo que ele pregava. Um pastor que pregava sobre dízimos, de uma maneira que se você quisesse ser bem sucedido, você precisava dizimar. E o pastor mor vendo aquilo, um dia ele subiu no púlpito e disse: olha, eu sou dizimista desde quando eu me converti, mas eu já tive cada quebra financeira que vocês não têm noção. Então eu quero deixar bem claro que essa ideia de que o fato de vocês dizimarem aqui vai fazer vocês serem bem sucedidos, sinto muito, não tem nada a ver. Você dizima por gratidão, porque você quer ajudar a manter esse espaço aqui, esse lugar aqui. Você tem gratidão por esse lugar aqui, você quer ajudar na manutenção aqui, mas não é isso. Dizimar como uma semente. E esse pastor que pregava essas coisas tortas vira um dia pro Raul e diz que não acreditava que o que ele vivia em Cristo Jesus era real. Gente, entenda uma coisa. Hoje, vocês estão entendendo aqui que um pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O pastor, ele não te abandona quando chega o lobo. Um pastor, ele vai ter tempo pra você sim. Ele vai se virar nos 30 pra poder ter tempo pra você. Caso contrário, você não tá falando de um pastor. Às vezes você pode estar falando, é por isso que essa série dos 5 ministérios é importante. Às vezes o pastor da sua igreja, ele é pastor, mas o ministério dele de repente é ensino, é profético, é apóstolo, e por isso que ele não tem aquele cuidado de um pastor. É por isso que o fato das pessoas não acreditarem nos 5 ministérios simplesmente faz com que o pastor seja tão mal visto, seja tão difamado. Porque as pessoas não entendem que ao invés de ser chamado de pastor, poderia ser chamado de mestre da casa, mestre do templo, né, ali na comunidade, apóstolo, profeta. Mas enfim, já que é para carregar o nome pastor, o título pastor, dê a vida pelas ovelhas. Sigam exatamente isso que Cristo Jesus fez. E se, como pastor, você se escandaliza porque uma pessoa está cuidando, curando outras pessoas, levando outras pessoas a amadurecer, a conhecer Cristo Jesus, aí eu digo para você, começa a refletir se realmente você está sendo um pastor que passou pela porta, que é Cristo Jesus. Uma vez eu sentei para conversar com um pastor e ele me perguntou: quem te deu autorização para batizar um jovem? Aí eu falei: Jesus. Ele por todo mundo prega o evangelho, fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali é um chamado geral.
Não, eu quero saber alguém aqui da igreja aqui. E eu falei, mas precisa? Não, claro que precisa. Aí eu falei, então eu vou rasgar a passagem do eunuco e Lucas, né? Aquela passagem lá só foi pra ele, não foi mais pra ninguém. Conversa vai, conversa vem. O que eu ouvi desse pastor? Imagina se todo mundo começa a olhar pra você e pegar o seu exemplo, sair por aí batizando as pessoas, falando. Ali foi aonde eu percebi. Esquece questão de pastoreio. Eu não estou mais falando com o pastor, cara. Porque ele se escandalizar de que as pessoas vejam um exemplo e elas comecem a falar de Jesus, batizando pessoas. Cara, as pessoas me perguntam por que você tem você faz essas coisas loucas, batiza e tal, ali e tal, conversa e tal. Porque eu creio. Imagina se as pessoas tivessem esse entendimento e elas falassem, vou fazer uma viagem na praia e lá, falasse com uma pessoa, a pessoa aceita Jesus, ela diz, mano, tamo no marzão aqui, eu quero me batizar, ela se batiza. E a pessoa nunca mais vai ver ela, porque foi o que aconteceu com Lucas. Lucas foi levado pelo Espírito Santo lá pra falar com o eunuco, batizou o eunuco e depois o Espírito Santo arrebatou pra outro lugar. Imagina se de repente não era pra acontecer isso nas praias. Viagens de férias com amigos, família. Mas não. Um pastor achou escandaloso porque um jovem creu e ele quis se batizar. E esse jovem, ele estava até indo em psicólogos, tá? Depois que ele se batizou, ele parou. E hoje ele tá bem. Acho que ele deve estar até casado, se eu não me engano. Não tenho certeza. Mas eu vi ele e ele está bem. A questão é, esse pastor não viu como aquele jovem chegou até mim. Mas simplesmente escandalizou ele a maneira com que ele saiu. Que foi bem, crendo em Cristo Jesus, restaurado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho. Concluímos então que o ministério pastoral deve agir como o bom pastor Jesus Cristo. Esse é o ministério pastoral. Ele precisa agir com um crivo chamado Jesus Cristo. Porque ele mostrou como é ser um bom pastor.